convidar os irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Lucas 12. Nós vamos ler a partir do versículo 42. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 42. Deixa aberto aí, né? Já está inclusive projetado ali. E você que está em casa, se não está conseguindo ver a projeção ou o texto, abra aí na sua casa, Lucas 12. Esse texto, meus irmãos, o Senhor Jesus vai falar sobre, está falando com os discípulos ali, com o pessoal, e Ele está dizendo assim, olha, juntem tesouro no céu, né? Não se preocupem com aqueles que podem matar o corpo, porque o mais importante é cuidar da sua essência, da sua vida, é mais importante se preocupar com a vida eterna. Ele vai falar que o Espírito Santo iria orientá-los como se portar, o que responder para as pessoas, naquilo que eles iriam falar sobre eles mesmos e sobre o Evangelho. E ele vai falar sobre a preocupação de muita gente com o materialismo, que as pessoas muitas vezes ficam preocupadas em ter coisas, possuir coisas, enriquecer, se preocupadas com o mundo que as cerca, o mundo material, esquecendo que a nossa vida aqui é passageira à beça e tem algo muito maior nos esperando. Então essa coisa, essa vida que nos espera, ela é muito mais importante do que as preocupações pequenas, mesquinhas desse mundo. E ele vai dizer que essa ansiedade que a gente tem não precisa ser vivida, mas que a gente deve colocar diante de Deus a nossa ansiedade, a nossa dependência, até mesmo as preocupações das coisas do dia a dia, porque Deus cuida da gente. A gente deve se preocupar sim em viver, em trabalhar e tudo mais, mas a gente não pode ficar ansioso, não pode ficar temeroso, porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Ele vai dizer que a gente tem que estar vigilante em relação à sua vinda, vigilante em relação ao seu reino, porque a gente não sabe quando vai partir desse mundo e não sabe quando ele virá. Então nós temos que ser aquele servo que vigia, que espera, que coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. E aí no capítulo 12, aqui seguindo o versículo 42, ele vai dizer o seguinte, e aí ele está falando para os seus discípulos mais próximos. Ele vai dizer, e disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo a sua ração, ou seja, alimentar os seus servos. Aqui ele está falando já para os apóstolos, porque Pedro, quando perguntou sobre ser vigilante, Pedro está preocupado, está falando só para quem é líder aqui, para os seus apóstolos, ou está falando para todo mundo? E aí Jesus vai responder dando essa parábola. Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Ou seja, o mordomo, aquele que administra, aquele que lidera, que teria que ter a preocupação de alimentar os outros servos. Vamos, pois, para o outro versículo, 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Então o servo que está encontrado zeloso por cumprir a sua mordomia, esse servo é feliz quando foi encontrado pelo Senhor fazendo assim. Mas tem o outro lado, mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Que o Senhor Deus nos dê discernimento na sua palavra, entendimento, para que nós possamos aprender com ela
e viver, colocar em prática. E mudar de vida, e mudar de atitude quando for preciso. Amém? Meus irmãos, o tema da mensagem hoje é um tema desagradável. O tema da mensagem é, assim, indigesto, porque é bom quando a gente prega, né, sobre a fidelidade de Deus, quando a gente prega sobre as bênçãos de Deus. É bom quando a gente prega sobre gratidão pelas bênçãos recebidas. É bom quando a gente prega sobre vitória. É bom quando a gente prega sobre consolação. É bom quando a gente prega sobre renovação de votos. Renovação de votos, gente fazendo 20 anos de casado, 25, 30 anos de casado. É bom quando a gente prega sobre isso, porque a gente dá assim aquele alento, aquele gás para o sujeito ficar mais forte, né? Mais correr atrás lá do prejuízo. É bom quando a gente fala sobre isso. Mas é ruim quando a gente tem que pregar sobre o tema de hoje. O tema de hoje é o servo infiel. Aí é ruim porque a gente fica falando coisa que incomoda, e eu vou falar para vocês, incomoda primeiro a mim, né? Incomoda porque mexe em coisas que são dolorosas, que são ruins de mexer. Mas só que a Bíblia fala que a gente não pode deixar de falar aquilo que tem que ser dito, né? A gente não pode falar, eu não posso chegar aqui, meus irmãos, para pregar para os irmãos, como dizem aí, água de salsicha. Já ouviu essa expressão, água de salsicha? Né? Eu ficar aqui trazendo água de salsicha, não dá, né? Água de salsicha é aquela água que vem no potinho da salsicha, já viu? Ou da ervilha, aquele negócio. Aquilo serve para quê? É só para conservar ali, não é? Mas depois ninguém coloca aquilo na panela. Você joga aquela água fora e come a salsicha, né? Não devia nem comer salsicha porque não é saudável, mas ninguém vai fazer cachorro quente e pegar aquela água e jogar dentro lá da panela, né? Não é assim que é feito. Pois é, eu não estou aqui para trazer água com açúcar também. E se estiver trazendo, eu estou errado. A gente precisa falar do que precisa ser dito, e hoje, no meu coração, veio esse texto. Quando eu estava lendo a Bíblia, né, naquela leitura do ano passado, eu separei esse texto. Eu separei esses versículos, porque ele me falou algo muito profundo. Esse texto, ele é dirigido, nesse trecho que nós lemos, especialmente, não somente, mas especialmente para os apóstolos, para os líderes ali. E a gente vai ver que isso nos afeta, mesmo quando não somos líderes, né? O servo infiel. O servo infiel, meus irmãos, ele parte de uma premissa leviana, irresponsável e carnal. Se nós olharmos o versículo 42, no seu início, vai dizer assim: se aquele servo que tinha que cuidar e alimentar os outros, ele disser no seu coração, o Senhor tarda em vir. Olha só que interessante. Primeira coisa que acontece com o servo infiel é ele esquecer que a sua vida deve ser priorizada, deve ser direcionada para um fato: o reino de Deus, a instauração do reino de Deus. E normalmente, o tempo vai passando e ele começa a entender, a achar que o Senhor tarda em vir. A volta do Senhor que foi, e aqui é um senhor, é o dono da casa, que viajou e ficou de voltar. A parábola é essa. Ele viajou e ficou de retornar. Só que ele estava demorando para voltar. A viagem estava longa. E aí o servo, que cuidava dos outros servos, ou seja, o líder entre os servos, começou a achar que aquele senhor, o dono ali, o proprietário, estava demorando. Estava demorando. E porque estava demorando, ele começou a relaxar e começou a perder o foco.
Se antes o seu foco era servir ao seu Senhor, o foco mudou. Ele passou a querer servir a si mesmo. Esse foi o grande problema. O servo infiel, meus irmãos, ele serve aos seus próprios interesses. Deixou de ser o interesse do patrão, deixou de ser o interesse do proprietário e passou a ser o seu próprio interesse, o seu ego. E no mundo de hoje, muita gente que se diz servo de Deus tem se comportado como servos de si mesmos, do seu ego, do seu capricho, do seu orgulho, da sua vontade. E essa avaliação nós precisamos fazer, porque o servo que é atencioso, o servo que prioriza o seu orgulho, o seu ego, a sua vontade, o seu interesse, esse servo é um servo infiel. E o mundo está cheio de gente assim. As igrejas estão cheias de gente assim. Os pastores, no meio dos líderes, a boa parte deles é assim. Eu ia falar a maioria, mas eu não tenho estatística, eu seria leviano. Eu vou só dizer da minha experiência, do que eu vejo, é que hoje predomina, ou é muito frequente, ser servo infiel. Porque o que se vê são pessoas cuidando dos seus próprios interesses, mesmo que tenham que mentir, mesmo que tenham que pegar a palavra e mentir, dizer o que ela não diz. Servo infiel. Porque não está querendo servir ao reino. Seu interesse é servir ao seu estômago, ao seu ventre. A Bíblia fala sobre isso, usa essa expressão. Mais preocupados em servir ao seu ventre. O Senhor Jesus falou que o mercenário está preocupado em cuidar de si mesmo. E quando vem o perigo sobre as ovelhas, o que ele faz? Ele foge. Por quê? Ele está preocupado em servir a si mesmo. Então o servo infiel cuida dos seus interesses. E a gente tem que ter um senso crítico para identificar isso. Quem está liderando qualquer coisa no reino de Deus, tem que estar pensando sempre assim: a quem eu estou servindo? Quando o sujeito está servindo a si mesmo, ele está preocupado em dar show. Ele está preocupado em encher ambientes. Ele está preocupado em que as ofertas sejam multiplicadas materialmente. Mas quando o sujeito está pensando assim: poxa, a quem eu estou servindo? Eu estou servindo ao reino? Muitas dessas preocupações não existem. Passam a não ser relevantes. O servo infiel, quando alguém chega para ele e fala: olha, eu estou saindo daqui e estou indo para outra igreja. Quando alguém chega e fala, ó, vai no gabinete e fala assim: ó, eu não quero mais frequentar aqui, eu acho que eu me identifiquei lá com a igreja ali da outra rua, né, o outro pastor, eu acho que o meu ministério é lá, eu vou tocar lá. O servo infiel lança maldição sobre essa pessoa. Fala: olha, cuidado, você vai ser castigado por isso, a minha cobertura espiritual não vai mais existir sobre você. E todo mundo aqui está proibido de falar com ele, hein? Ele saiu aqui do grupo, quando passar na rua, vai para o outro lado da rua, vira o rosto para ele ou para ela. O servo infiel faz isso, porque ele está preocupado em servir a si mesmo, ele não quer perder o seu nicho, o seu público. Você virou casaca, você mudou de time, você era do time da igreja de Moquetá, agora você vai para o time da igreja pentecostal
ou da Igreja Assembleia de Deus, ou da Igreja Batista de outro pastor ali. Não aceito isso. O servo infiel faz isso, porque ele está preocupado no seu interesse. Esse risco, pelo menos, eu não corro. Tem gente que acha até que eu sou, assim, indiferente, né? As pessoas vão embora, não ligo. Então, a pessoa achou outra igreja, vai. Está se encontrando lá. Não é reino de Deus, o servo de Deus tem que preocupar com o reino. Você está indo para outro grupo, para outra igreja, vai na bênção, vai servir, vai tocar, vai cantar, vai pregar lá, vai ser feliz. Mas vai em paz, não precisa brigar. Também não precisa sair daqui falando mal da igreja. Um monte de gente fala mal da igreja. Sair daqui, a gente manda na paz, a pessoa quer a igreja fria, aquele pastor cabeção, não sei o quê. Então, vai em paz, vai no abraço, vai no amor, não é verdade? É assim que tem que ser. O servo infiel, meus irmãos, ele esqueceu que é servo. E ele começa a se achar senhor. O que diz o texto ali, que a gente leu? Ele fala o quê? O Senhor tarda em vir. Aí ele começa a bater, a não alimentar. E alimentar aqui, meus irmãos, é a palavra. O papel do servo de Deus é alimentar com a palavra. No seu ministério, eu não sou pastor, eu sou professor. Você é um servo que alimenta com a palavra. Eu sou líder de grupo, de pequeno grupo. Você é o líder do pequeno grupo que alimenta com a palavra. Eu sou líder das mulheres. Você alimenta com a palavra. Eu sou líder da música. Você alimenta com a palavra. Esse é o seu papel. Você está aqui, cara. Então você precisa alimentar. Mas o Senhor tarda em vir. Ao invés de eu pegar a palavra e falar da palavra, eu começo a falar bobagem. Eu começo a tiranizar as pessoas. Eu começo a achar que eu sou melhor. E o que eu falo, a minha vontade, o que eu quero, tem que prevalecer. Sem ouvir ninguém, sem debater, sem aconselhar, sem abrir a mente, sem deixar que o dono da casa fale. Porque o dono da casa é que tem que mandar na casa. Mas ele não está aí. Ele viajou. Ele voltará, mas ainda não voltou. Mas ele deixou tudo escrito para a gente. Direitinho, as ordens todas. Todas as orientações estão aqui. Ele não está na presença física, mas está na presença espiritual. E aí, o servo infiel não quer levar isso em consideração. Ele quer ser tirano. Ele quer ser ditador. Ele quer ser cruel. E aí, quando ele pega a palavra, em vez de falar da palavra, ele começa a machucar as pessoas, a jogar palavras, não de vida, mas de morte, a lançar coisas que destroem e não constroem. E nem sempre aquilo que a gente fala que destrói é algo ruim de ouvir. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu ficar falando aqui promessas que para você são boas de ouvir, mas que não estão dentro da palavra, eu estou destruindo. Eu não estou construindo. Eu não posso chegar aqui, meus irmãos, e falar aquilo que a Bíblia não diz. Não posso. A Bíblia está valendo. Ela é a palavra do Senhor, nos seus princípios espirituais, nos seus valores eternos. Está valendo. Costumes, a gente sabe que ficam para trás na cultura, mas valores eternos não, isso não muda. O servo infiel começa a distorcer as ordens do Senhor, segundo os seus interesses. O servo infiel, meus irmãos, ele esquece que ele é só administrador, mordomo, mas ele não é dono. Ele esquece disso e começa a se achar dono da igreja, dono daquele grupo, dono do patrimônio. É por isso que por aí,
não tem assembleia de igreja. Por aí não tem prestação de contas. Por aí as pessoas fazem o que querem com o dinheiro da igreja e os membros não estão nem aí, não estão nem sabendo. Porque o administrador começa a achar que é dono. O mordomo começa a achar que é dono. O servo começa a achar que é senhor. O servo infiel, meus irmãos, ele não alimenta os demais servos, ele só quer alimentar a si mesmo. Só quer alimentar seu ego, seu estômago, sua conta bancária. É isso que ele quer. E não quer alimentar os outros. Assim é o servo infiel. Esse culto está sendo transmitido, não está? Está indo para o mundo. Eu espero que muita gente ouça, assista. E você que está vendo aí que é um servo infiel, que se converta. O servo infiel, ele é opressor. Ele é opressor. Ele é alguém que reduz a dignidade do outro. Ele abafa, ele esmaga a dignidade do outro. O servo de Deus, ele é disciplinador, mas ele não é opressor, não pode ser opressor. Não pode ser alguém que machuca o outro por machucar, que magoa as pessoas gratuitamente. Não. Que reduz a autoestima das pessoas. Não pode ser assim, mas o servo infiel é. Eu já vi alguns, e como eram opressores. O servo infiel, meus irmãos, deixou o reino de Deus de lado. Ele esquece de um fato muito importante. Ele terá que prestar contas. E que grandes contas serão. Que grandes contas serão. Por isso que quando os irmãos, toda vez que eu passo por isso, meus irmãos, eu confesso aqui que eu passo por isso. Toda vez que tem algum tipo de eleição, quando eu fui eleito para ser pastor, engraçado que na Igreja Batista a gente elege os líderes, né? A igreja que escolhe o líder. Não chega um líder aqui de paraquedas e cai. Não, a igreja escolhe, porque todos aqui receberam o Senhor Jesus como Salvador, têm o Espírito Santo para orientar, e devem, em tese, pedir que Ele oriente. Mas toda vez que eu fui eleito para alguma coisa aqui na igreja, para liderança da igreja, eu fiquei preocupado. Por causa desse item que eu vou ter que prestar conta. Isso me apavora. Me apavora. Isso me faz ficar tenso, porque tem que prestar conta. Lá em Hebreus fala sobre isso. Que os líderes prestarão contas do seu ministério, da sua liderança. Cuidado, líder. Você que é líder, você vai prestar conta. Então, vou dar um conselho. Eu não gosto muito de dar conselhos. Eu não gosto. Mas eu vou dar hoje conselhos. O primeiro conselho é: aprenda a identificar o verdadeiro servo. Aprenda a identificar o verdadeiro líder. É engraçado que a palavra servo e a palavra líder não parecem incompatíveis. No mundo corporativo é assim, né? Quem é líder, quem está à frente de alguma coisa lá fora, não é o servo, é o patrão, é o líder, né? É o administrador, é aquele que está à frente. Ele está ali para mandar. Lá fora é assim. Está ali para dizer, do jeito que ele quer, vai ser assim e pronto, porque agora eu estou nessa liderança. Ele não está ali para servir. No mundo, de uma forma geral, é assim. Ele manda e os outros obedecem. Ele dá ordem e o outro trabalha. Lá no meu tipo de atividade, tem uma expressão que é usada para quem trabalha direto na fábrica, que eles chamam de chão de fábrica. Quem é o chão de fábrica? São os operários. Quem está liderando manda para os operários fazerem. Mas no reino de Deus é diferente. Quanto mais líder você é, mais servo tem que ser.
Quem mais mandou, quem mais tinha autoridade no universo, quem mais tem autoridade, foi quem mais serviu: Jesus. Jesus falou que todo o poder, toda a autoridade me foi dada. Mas no mesmo livro que fala sobre isso, diz que o Senhor Jesus foi quem mais serviu, foi até as profundezas da servidão, porque Ele serviu com a própria vida na cruz. Ele que tinha maior autoridade foi quem mais serviu. No reino de Deus é assim. Então, aprenda a identificar quem é realmente servo. É aquele que mais serve. Esse que tem que ser seu líder, sua referência, seu paradigma. Você encontra alguém na igreja que é quem mais serve, aquele tem que ser o seu modelo, seu exemplo. Esse tem que ser o seu exemplo. Não é quem manda, não é quem dá ordens, não é quem oprime, é quem serve. Então aprenda a identificar. Quando você encontra alguém vociferando, gritando, berrando, e eu conheço alguns aí que estão na mídia, inclusive, que falam palavras de ódio, de rancor, desconfia. Desconfia porque servo não age assim. Não é assim. Quem mais serve é quem mais ama. Esse é o seu paradigma. Aprenda a identificar o verdadeiro servo. Não se permita ser oprimido. Tem gente que oprime os outros. Agora de manhã, eu recebi, a irmã veio falar comigo. Poxa, eu estava na minha casa, veio uma irmã lá, uma pessoa lá, olhou para a minha planta. Comigo ninguém pode, é comigo ninguém pode, eu acho. Isso não é planta de crente, não. Essa planta é da macumba. Eu acho que foi isso, né? Eu queria saber quem foi na macumba que criou uma planta, né? Mas tudo bem. Espada de São Jorge na tua casa? Por que a planta tem um nome científico que não é espada de São Jorge? Mas qual o problema da espada do São Jorge estar na sua casa? É uma planta miserável. É uma planta que Deus fez, tudo foi criado por Ele, por intermédio dEle, para a glória dEle. Aí você quer dizer que na casa do sujeito não pode ter uma planta. Seu supersticioso. Que é a superstição. Superstição pura. Aí vem me perguntar, eu posso ter uma espada de São Jorge na minha casa? Pode ter espada de São Jorge, do São Mateus, do São Lucas. Pode ter a espada que tu quiser, uma planta. Pode ter sim, enfeita a tua casa, com xaxim, com o que você quiser. Só cuidado com a dengue, para não juntar água ali. Eu estou brincando aqui, meus irmãos, mas não se permita ser oprimido. Tem gente que vive oprimido pela superstição, pelo que os outros dizem. Não se permita ser oprimido. Olha na palavra, o que ela diz? Ela fala alguma coisa? Não terás espada de São Jorge. Está aqui, não está. Não está aqui. Não se permita ser oprimido por crendice, por superstição, por coisa que não está na palavra. O terceiro conselho que eu vou dizer, o primeiro, aprenda a olhar quem é verdadeiro servo. Quem é servo de Deus mesmo. Aprenda a identificar. Se ele for, deixa ele ser seu líder. Se não for, não permita. Arruma outro. Não se permita ser oprimido. Não permita ser oprimido. Que as pessoas fiquem na sua consciência colocando coisa que a palavra não coloca, que não diz. E a terceira coisa, seja você, e essa é a mais importante, seja você um servo fiel. Porque tudo o que eu falei aqui, no texto, inicialmente era para os apóstolos.
mas se propaga para nós também. Então você tem que ser um servo fiel, você. Você precisa ser alguém que caminha, vivendo nesse mundo, sabendo que o Senhor não tarda em voltar. Essa mentalidade de que o Senhor tarda em voltar é errada, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus não voltou para nós que estamos aqui. Mas outros já foram se encontrar com Ele. E daqui a pouco sou eu. E eu não sei que hora que isso vai acontecer. E diz o texto que se eu não tiver fazendo, vivendo, andando em função do reino dele, diz o texto que eu serei colocado entre os infiéis, entre os incrédulos. Ou seja, vou ter que prestar conta. Você vai ter que prestar conta do que você fez com a sua vida aqui. E aonde você vai estar? Você vai ser colocado entre os incrédulos, é isso? Então seja você um servo que está vivendo, pensando o tempo todo que o Senhor está voltando, que o Senhor está vindo, que Ele está chegando, o dono da casa está chegando. Imagina ele chegar e encontrar uma bagunça, uma desordem, nessa casa que é você, porque você é templo do Espírito Santo, você é a casa de Deus, e o teu corpo, a tua vida, os teus interesses, tudo que te cerca, a tua mente, tudo isso é casa dele, que você só é administrador, a tua casa, a tua família. Vamos pensar aqui, o Senhor Jesus chegando na tua porta, tocando a campainha, dizendo: cheguei, voltei de viagem para minha casa, que é essa casa aqui. O que Ele vai encontrar lá? Como Ele vai encontrar a sua casa? O que Ele vai encontrar você assistindo na televisão, no teu computador, no teu celular, que você diz que é meu celular, meu computador, minha TV. Aí ele chega e encontra você vendo um filme pornográfico na TV, e ele diz assim: vem cá, quem disse que essa TV é sua? É minha. Quem disse que esse corpo é teu? Não é não. Quem disse que esse apartamento ou essa casa é sua? Não é não. Quem disse que esses filhos que tem aqui são seus? Não são não. Você é só mordomo. Você só cuida daquilo que é meu. Então seja você um servo fiel. E que o Senhor te abençoe, te dê discernimento nessa fidelidade. Amém?